Olá, olá. Já estamos de novo Está juntos. Estás a melhor? escutar-nos? Eu estou escutando vocês, sim. Ele está. Está congelado, peraí. Estou escutando. Ok? Sim, estamos realmente com este problema. Bom, então ficamos para a sexta-feira, se realmente não está melhor. E eu sinto muito, eu estava muito feliz Agora de... já está melhor. Agora já Agora está está a melhor. Se andar, quiseres, deixa podemos ver. experimentar. Ok. Tu consegues ouvir bem agora. Agora estou ouvindo vocês muito bem, sim. Ai, que bom! Pode ser que dê. Vamos lá. Vamos mandar boas vibes. Então, olhem, ótimo. Já podemos ter aqui os nossos amigos a entrar, se escusamos de estar a remarcar. Muito Ok. bem. Parece que está a funcionar, Thomas. Muito bem. Thomas, então diz-nos lá uma coisa. Como é que tu foste? Tu tens um percurso muito amplo, e neste momento estás dedicada à formação em escutatória, O que é isso? storytelling. O que é isso da escutatória? A escutatória é uma palavra do Rubens Alves e, para mim, é uma maneira de dar corpo para algo que é mais do que escuta. Porque quando trabalhamos muito a escuta, nós percebemos que somos todos igualmente limitados na hora de escutar e precisamos reaprender a falar para captar a atenção do outro. Então, para mim, a escutatória é mais do que escutar. Escutar, mas reaprender a falar para captar a atenção. Hum, Além disso, a escuta ela tem toda uma dimensão que eu chamo de dar prova de escuta. Não hum. basta escutar, ainda preciso dar a prova. E na hora que eu dou a prova da escuta, acontecem milagres, porque provoca engajamento, dissolve resistências, você vai conseguir que a pessoa se aproxima em vez de entrar em confronto. Então, tem muito a ver com inteligência emocional, Uhum. comunicação violenta, só que sem entrar em muita teoria. A outra coisa que a escutatória tem a mais do que a escuta é que de tanto escutar, nós conseguimos descobrir padrões de linguagens. Uhum. E eu organizei estes padrões de linguagem em 3 reflexos automáticos que nós temos. E quando entramos nestes reflexos automáticos, atrapalha a comunicação. Então, mudando alguns padrões de linguagem, nós podemos falar a mesma coisa com a mesma intenção, só que de forma muito mais cooperativa, colaborativa, fazendo com que o outro queira continuar a conversa. Depois posso dar exemplos para vocês. Ah, muito bem. Então, mas diz-nos uma coisa: como é que tu chegaste a esse tema? Como é que foi o teu percurso profissional de vida? Como é que tu foste aí parar? Eu trabalhava como executivo numa empresa de tecnologia e eu recebia muitos cursos de empresa. E tem um curso onde eu percebi que eu não era um bom ouvinte. Eu me achava um bom ouvinte e eu descobri que não era. E foi um baque para mim, foi um golpe muito forte. E a partir deste momento, eu comecei a desenvolver estratégias para escutar mais e melhor. Nem me dei muito conta naquele momento, mas com o tempo eu percebi que aplicando estas estratégias eu conseguia fazer as mesmas reuniões com a metade do tempo, Muito com interessante. mais resultado, com menos palavras. Eu consegui mobilizar as pessoas mais facilmente. Eu conseguia falar não para o meu cliente, para o meu chefe, mantendo a qualidade da relação. Porque a primeira lição da escutatória é que, em vez de buscar a solução aqui na nossa cabeça, vamos buscar na cabeça do outro. Uhum. Então, escutar é um desapego, é aceitar que a solução está na cabeça do outro ou misturando as cabeças. E Hum. nós estamos tão cheios de nós mesmos que muitas vezes estamos tão ensimesmados que não enxergamos a solução que está a 2 ou 3 perguntas de distância. Hum. Acho que escutatória é um pouco mais do que falar. Ela também é a arte de fazer perguntas
abertas para convidar o outro a nos dizer as coisas. Muito bem. Então, e Então, se diz-nos uma coisa: como é que bem, as pessoas, os amigos que me estão a ouvir, como é que eles podem melhorar a sua escutatória? bom, primeiro, todos nós não somos bons de escutar. Então, não se preocupem se vocês não são bons de escutar. É uma coisa totalmente normal. É o próprio do ser humano, o nosso cérebro não está preparado para lidar com tanta informação, com uma linguagem tão complexa como temos hoje. Agora sim, temos coisas para melhorar, para escutar melhor. A primeira dela é inspirar antes de responder. Porque muitas vezes nós respondemos no bate-pronto. E escutar e deixar o tempo das palavras do outro ressoar em nós. Inclusive, dar a prova de escuta e dizer ao outro que as palavras dele fizeram em mim. Então, quando eu inspiro, eu dou o tempo das palavras do outro sair do cérebro límbico aqui, reptiliano, evitar os 3 reflexos reptilianos, né? Atacar, lutar ou fugir, e ir até aqui. E aqui tem o córtex pré-frontal. Temos a nossa programação empática, que nasceu muito mais tarde na história da humanidade do que a programação reptiliana. Então, a inspiração é uma maneira de deixar a nossa resposta vir do coração, do cérebro empático, daqui do raciocínio. Então, isso seria a primeira coisa, inspirar antes de falar. A segunda coisa para escutar mais é calar a voz interna, né? Porque nós pensamos 5 vezes mais rápido que o outro fala. Então, à medida que a pessoa fala conosco, a nossa cabeça já está cheia de ideias, respostas. Às vezes até tem a puxa, eu preciso pagar o banco hoje à noite, preciso comprar pão antes de chegar em casa. Está cheio de coisas. Então, como esvaziar isso? Colocando no papel. Papel e caneta, não tem nada melhor que papel e caneta para esvaziar a cabeça e, em vez de tentar responder tudo ao mesmo tempo, ir anotando não só as palavras do outro, mas também as minhas próprias ideias. E quando o outro termina de falar, aí eu vou falar com calma, sem ansiedade de querer falar tudo ao mesmo tempo. Bom, isso são algumas dicas, né? Eu trabalho no curso, são 2 dias sem parar para trabalhar essa escuta. Como é que se chama o teu curso? Onde é que as pessoas podem encontrar os teus cursos? Então, se faz escutatória Tomás Brieux no Google, em geral vai encontrar. Eu tenho um curso de imersão que eu faço ou nas capitais brasileiras ou aqui em Piracaia, a 1 hora de São Paulo. Agora, com este confinamento, eu vou lançar um curso online que vai sair, em princípio, mês que vem e que vai sintetizar os ensinamentos do curso presencial, com muitas interações, muitas dinâmicas, embora não se substituir, né? Como uma preparação do curso presencial, ou então, para quem já fez o presencial, uma maneira de revisar o curso. E eu trabalho muito com empresas também, né? Fazendo programas sobre medida de negociação, de vendas, de liderança, porque a primeira consequência da escuta é conduzir melhor os processos de liderança, de negociação e de inteligência emocional dentro da empresa. Olha, e como é que podemos ajudar as crianças com o processo de escutatória? As crianças, que aquele sistema límbico sai logo com as birras, com as brigas com os irmãos, como é que podemos ajudá-los na escutatória? Olha, primeiro, a escuta da criança, ela tem uma coisa muito legal, que é uma curiosidade, uma ingenuidade, que à medida que crescemos, que ganhamos responsabilidades, que aceleramos a nossa vida, nos perdemos. Então, a criança ela já tem uma escuta curiosa, que é uma coisa muito legal. A diferença
e que ao mesmo tempo que ela tem uma escuta curiosa, ela tem um processo de atenção que está muito mais ligado com as emoções. Porque nós escutamos proporcionalmente à emoção que nos provoca a fala do outro. Uhum. Então, eles têm vantagem e também desvantagem. Então, como trabalhar isso? Trabalhar, talvez, atividades de comunicação não violenta, de não levar para o pessoal, de empatia. Acho que me escuta melhor não vai resolver. Porque todo mundo acha que já escuta bem. Ainda para mais uma criança. O exemplo dos pais aí é muito importante, não é, Tomás? Claro, claro. Acho que, como todo, a escuta ela responde a uma lei que é a lei da reciprocidade. Então, eu preciso dar para receber. Eu preciso dar o exemplo para receber. Então, se eu sinto que as crianças não me escutam, é que talvez porque eu também não escuto elas. Então, o exemplo dos pais é fundamental. Até para fazer combinados. Eu te escutei, não basta falar eu te escutei, ainda vai ter que dar prova de escuta. É tudo o que nós vimos no curso. Porque falar, eu entendi, eu compreendi, isso não é suficiente. Ainda vou ter que dar uma prova. Agora, a tua vez de me escutar. Então, você pode pedir a escuta da criança, mas você vai ter que dar como exemplo antes, claro. Sabes que é curioso, porque muitas vezes nós sentimos no coaching que damos o problema o desafio, não é? Da escuta ativa, o desafio da pessoa escutar até ao fim. E temos observado diversas tomadas de consciência em que a pessoa, às tantas, o coach diz assim: pois é, eu não escuto até ao fim. A pessoa ainda não terminou e eu já estou a pensar naquilo que vou dizer a seguir. Isto faz sentido? Isto é normal no ser humano? O que é que tu queres dizer sobre isto? É totalmente natural porque nós pensamos 5 vezes mais rápido que o outro e temos aquilo que eu chamo das armadilhas da empatia. Ou seja, achamos que o fato de adivinhar o que o outro quer dizer, o que ele está sentindo, é uma prova de empatia. E é tudo menos empatia, é uma sobreposição. Empatia de verdade é fazer o vazio de si mesmo. Quando eu estou assim, terminando a frase do outro, eu estou me sobrepondo à fala do outro. Então, embora seja uma coisa totalmente natural, que eu chamo, entre as 3 tendências, a tendência a pensar pelo outro. Nós o tempo todo pensamos pelo outro. E dentro dos cursos eu mostro que tem um monte de padrões de linguagem e de comportamento que o tempo todo estamos pensando pelo outro em vez de escutar o que ele está falando. O exemplo que você acabou de dar é apenas um entre muitos desta tendência que todos nós temos com uma intenção boa, mas que não é eficaz. Ela não funciona. Olha, Tomás, agora que tu disseste que não funciona, e ouvimos falar muito da escuta ativa e ouvimos falar muito da escuta empática. Sim. O que é isso? A escuta ativa, eu entendo o que é, aprendemos no coaching, escutar tudo, não é? Proativamente. E tudo é tudo. O que é isso que se fala hoje muito da escuta empática? Para mim, a escuta empática, ela inclui a prova da escuta. E a escuta ativa não necessariamente inclui a prova. Tem o problema da definição da empatia, se colocar no lugar do outro, e que leva a padrões de linguagem que não são empáticos. Quando eu falo, eu também já vivi isso, não é uma prova de empatia, embora é uma aplicação literal da definição, é uma sobreposição. Quando eu falo, eu te entendi, eu te compreendo, não é uma prova de escuta, embora seja uma aplicação da definição. Então, existe uma outra definição da empatia, que é a seguinte. Esta definição ela é muito importante e até eu complementei ela. Provas de empatia é fazer com que o outro sinta as suas necessidades escutadas.
sem necessariamente concordar com elas. Ou seja, empatia e fazer que o outro se sinta escutado. Então, empatia igual escutatória, porque empatia é igual prova de escuta. Só que o que é uma prova de escuta? Uma prova de escuta é contar, dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em mim. Para eu ter um acolhimento empático, eu não preciso necessariamente dizer que já vivi a mesma coisa, porque, em absoluto, eu nem sei o que o outro está passando. Agora, eu posso dizer para ele, eu não sou indiferente, aquilo que você está passando, que estou vendo, está fazendo uma coisa em mim. E, então, dizer aquilo que eu sinto é uma prova de empatia. Verbalizar as suas emoções. Eu sempre dou o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, ela não sente o sofrimento de todas as pessoas que ela está cuidando. Então, a empatia dela, a compaixão dela, não é uma coisa de se colocar no lugar do outro. Agora, cada pessoa, cada criança que passou nas mãos delas, enquanto ela estava olhando ou escutando as crianças, elas se sentiam a coisa mais importante naquele momento. Nem que seja um minuto para a Madre Teresa, aquela criança era a coisa mais importante. Ou seja, ela dava uma prova de escuta. E só isso, às vezes, faz milagres. Então, para mim, a escuta empática é a capacidade não só de escutar, mas também de dar provas de escuta, dizendo ao outro que as palavras dele fizeram em mim. Muito bem. Que é algo na minha experiência, e até no campo das empresas, e nós fazemos também aquela formação fazemos a formação da comunicação, transformar o conflito em produtividade, baseada no Nonviolent Communication. Sim. E há uma grande dificuldade na verbalização dos sentimentos e das necessidades. Exatamente. A maioria das vezes as pessoas projetam a minha necessidade na necessidade, o que é que eu quero do outro. Isso é um pedido, não é uma necessidade. É muito interessante a dificuldade que se sente. Para mim, comunicação não violenta, empatia, inteligência emocional e escutatória vão todas no mesmo lugar. Porque elas usam caminhos diferentes. Então, eu uso o caminho dos padrões de linguagem. Mas, no final, o lugar é o mesmo. Que escutar a si mesmo e perceber qual é o que eu sinto, o que eu quero. O que eu quero é a minha necessidade. Mas não é eu quero que você. Exatamente. Sinto que você é muito agressivo em um julgamento. Eu tenho certeza que você. Quem é você para ter certeza? Não, eu sinto que eu fui muito rápido e não consegui captar a tua atenção. Não é eu preciso que você me escuta. Eu preciso que você preste atenção. Não, eu sinto que eu não consigo captar a tua atenção. Responsabilidade. Exatamente. Assumir sem se culpar, acolher sem concordar. Isto que eu trabalho nos cursos. Muito interessante essa questão do acolher sem concordar, o mostrar que estou a compreender sem necessariamente estar a concordar. É interessantíssimo. Como é que nós podemos, como é que tu pegas nisto, ou melhor assim, como é que tu pegas nisto no mundo empresarial, no sentido de trazeres mais consciência para este processo? O que é que tens feito para nas empresas as pessoas estarem mais conscientes disto? Sim. Inclusive, tem tudo a ver com o teu livro do não positivo, esta parte. Ok. Do acolher sem concordar. Está aqui. Estás a referir-te a este aqui, é? Isso aí. Quando eu trabalho com empresas, eu trabalho todo baseado em simulações de casos, de casos do dia a dia das pessoas. Então, eu não venho com casos preparados. As pessoas trazem o dia a dia deles e eu vou pegar eles em flagrantes de não escuta, e em flagrantes das três tendências naturais. Nós já vimos uma, que é a tendência a pensar pelo outro, e aqui você acabou de falar da segunda. A nossa tendência a querer ter razão. A nossa tendência a querer ter razão que faz que nós queremos
dizer que o outro está errado. Quando existe um outro caminho que dá para acolher a legitimidade da história do outro, sem necessariamente concordar com ela. Então, como evitar a oposição? O que eu trabalho é, primeiro, dar prova que você escutou e achou legítimo o ponto de vista do outro. E só depois coloca a tua posição. E aí começa uma negociação. Quando nós colocamos a nossa posição de cara, o que mais fazemos, porque queremos ter razão, porque temos o argumento na ponta da língua, porque achamos um absurdo o que o outro diz, entramos na oposição e aí nós não acolhemos. E o outro, da sua vez, também vai desencadear reflexos reativos de defesa, que são também atacar, fugir e congelar. Tu tens tido muito sucesso, enfim, nós sabemos isso no mundo empresarial, tens muito trabalho nessa área. Como é que os CEOs, os executivos, estão a receber essa mensagem? Estão a recebê-la de forma genuína? Acreditam mesmo que é importante a escutatória e a empatia para conseguirem levar o negócio para um nível seguinte de desempenho e de rendibilidade? Sim, é muito interessante, porque nem sempre, quando eu começo pelo CEO, é muito mais fácil, porque às vezes o CEO já fez um curso como pessoa física, aí é mais fácil ele trazer para a empresa toda. Tem empresas que eu começo pelo RH, aí eu treino um monte de gente, e depois os CEOs e a diretoria estão loucos para fazer, porque eles percebem uma tal mudança cultural. Tem um novo vocabulário, novos comportamentos. Eu estou trabalhando comportamentos no dia a dia. Eles estão loucos para fazer também. E o que eu percebi é que dentro da escutatória não tem nível hierárquicos. E todas as pessoas que eu tenho em seminários, seja dos CEOs mais altos, até os vendedores, até todos os níveis, nós somos iguais. E não é a experiência, não é a hierarquia, não é a idade que faz que eu vou escutar mais ou melhor. Então, a experiência está sempre completa e está sempre uma descoberta. Porque o que eu faço? Eu coloco as pessoas na frente do espelho. Eu falo, olha aqui a tua tendência natural a pensar por mim, a querer ter razão, e a terceira, a tendência natural a se diminuir. O tempo todo usamos padrões de linguagem para nos diminuir, como se fosse uma estratégia para ganhar o outro, para parecer mais modesto, enquanto tem muitos outros caminhos que não seja se diminuindo. A Leni está aqui a escrever. A Leni é fantástica. O que disseste, ela está aqui a escrever. É interessante. A escutatória é uma atitude, um comportamento a ser urgentemente adotado nas empresas e na vida. Nem mais. O que é que tu queres comentar esta partilha da Leni, Thomas? Deixa-me ler de novo, porque tinha perdido aqui. Um comportamento urgentemente. Lógico. Nós somos carentes de escutas. Nós vivemos uma angústia existencial pela falta de escuta. No nosso mundo acelerado, nós estamos vivendo, à medida que tem uma riqueza da informação e da aceleração, tem uma pobreza da atenção. Pobreza da atenção e pobreza da escuta é a mesma coisa. E à medida que tem essa pobreza da escuta e da atenção, tem um declínio empático, que foi demonstrado pela Unesco e por um monte de universidades americanas, inclusive entre crianças. Então, trabalhar não só a escuta, mas dar a prova da escuta. E estes comportamentos de acolhimento, de demonstrar que tem diferentes pontos de vista que podem conviver juntos, sem precisamente ter uma visão polarizada das coisas, para mim é o futuro, à medida que cada dia temos que viver com mais culturas diferentes no mesmo local de trabalho, mais gerações no mesmo local de trabalho, mais opiniões, mais crenças. À medida que o mundo acelera possibilidades de conflitos. E a escuta está aqui
exatamente para transformar conflitos em negociações. Thomas, tenho aqui uma pergunta que me surgiu. É muito interessante isto de transformar esta conversa, a conversa em negociação, chegou-me mais ou menos assim. Como é que tu enquadras o feedback numa empresa? O feedback, os vários modelos de feedback que existem, teóricos, não é? A comunicação não violenta com a escutatória. Podemos englobar isto tudo junto? Sim. Então, bom, primeiro, comunicação não violenta, como eu falei, está incluso na escutatória. Nós vamos no mesmo lugar, embora usamos um caminho diferente, mas está tudo... estamos em casa. O feedback, eu trabalho muito o feedback. Eu tenho muitos workshops de feedback. Para mim, é uma das ferramentas mais potentes da liderança e também uma daquelas que, se mal usada, pode ter mais problemas também nas empresas. Então, tem muito problema por excesso de feedback mal feito. A transformação acontece na escuta e não na fala, no feedback. Então, se eu quero transformar um comportamento, uma atitude do outro através do meu feedback, a qualidade do feedback vai ser proporcional à qualidade da escuta que vai seguir a minha entrada no feedback. Então, eu preciso ser impecável na minha maneira de começar o feedback, de desarmar o outro, de apresentar as informações de forma neutra, como um espelho. Então, eu trabalho a técnica do feedback espelho, sem julgamento. Nós combinamos aquilo e você fez isso. O que aconteceu? Colocar a pessoa na frente do espelho e depois escutar. Muitas vezes eu digo que a escuta não é assim tão fácil. Eu preciso criar um espaço de liberdade, de tolerância ao erro. Na verdade, vai muito mais que tolerância e aceitação, é de interesse pela opinião diferente. Eu preciso, para a minha escuta, quando eu faço um feedback, dar uma abertura para que o outro fale o que ele não estava se atrevendo a falar, aquilo que ficava abaixo do tapete, aquilo que era óbvio para ele, mas que ele tinha medo de falar para mim. E na minha capacidade de escutar isso de forma empática e depois de me posicionar, que eu vou conseguir a transformação do outro. Um bocadinho, vamos ver. Só para ver se há aqui mais alguma pergunta. Ok. Thomas, diz-nos uma coisa para nós, enfim, esse trabalho é um trabalho tão interessante, é um trabalho tão útil como tu tens descrito, e acaba por ser a base de tudo, não é? Como é que nós podemos, de facto, comunicar eficazmente se não escutamos eficazmente? Aliás, a comunicação para nós engloba, obviamente, também o processo da escuta ativa, da escuta empática, da escuta consciente. Até que ponto é que é necessário a pessoa conhecer-se melhor ela própria, fazer um trabalho sobre si própria? Tu falaste há bocado no ego. As pessoas que estão a escutar podem saber a técnica, sabem as ferramentas, têm os recursos, mas depois também não é preciso haver uma exploração interior, essa questão do estar, enfim, mais consciente dos momentos em que eu sou mais egoico e como é que eu posso transformar também o meu ego, enfim, um ego menos trabalhado, num ego talvez mais polido e que dê espaço para a consciência entrar, não é? Porque como aquilo que eu vejo, e uma metáfora que me surgiu agora é, quando o ego não está trabalhado, parece que a casa está cheia do ego inteiro, não é? Então, depois não há o espaço para a consciência entrar. Um ego trabalhado já começa a ir para a cadeira onde ele deve estar sentado e dá espaço para a consciência contribuir. A pergunta é esta, não sei se isto faz sentido para ti, eu presumo que sim, atrevo-me a dizer isto, mas também outra coisa, se sim, o que é que tu recomendas, que sugestões é que podes dar às pessoas para, no fundo, trabalharem o seu ego?
Bom, muitas coisas. Primeiro, precisamos fazer as pazes com o ego. O ego não é tudo mal. Ultimamente, com todas essas coisas de meditação, de mindfulness, temos uma tendência a brigar com o nosso ego. Agora, um fato é que o ego atrapalha a escuta, a tal ponto que a definição da escuta que eu uso é: escutar é uma suspensão temporária do ego. Temporária, porque é o momento que eu começo a falar, eu me conecto de novo com aquilo que eu sinto e que eu quero. E se eu não tenho ego, eu não sinto nem quero nada. Então, o meu ego ele é importante, por isso que é apenas uma suspensão temporária. Eu preciso fazer as pazes com ele. Então, sem dúvida, em vez de ter uma escuta para o outro, eu preciso escutar a mim mesmo. Até porque dar a prova da escuta é dizer ao outro o que eu senti. Então, escutar o outro é escutar a si mesmo e transformar isto em palavras. Cada vez mais eu estou pensando em fazer curso de imersão de escuta interna. Porque os maiores conflitos que nós temos é conosco mesmo. Então, escutar a si mesmo é o primeiro passo para deixar um espaço para o outro. Senão, estamos tão cheios de nós mesmos que não vamos ter espaço para escutar a história do outro. Muito interessante. E muito interessante. Muito interessante. Sabes? Mas não é para descartar o ego, né? Uma suspensão temporária e fazer as pazes com ele e colocar cada coisa no seu lugar. Haja meditação. Haja meditação. Haja. E o silêncio? O silêncio. Tão maravilhoso o silêncio. Bom, o silêncio, primeiro, é a primeira ferramenta de comunicação, né? Porque o silêncio trabalha para você de graça. Então, usar o silêncio numa conversa, numa negociação, primeiro, uma ferramenta maravilhosa. E depois o silêncio, o que dizer? O silêncio, eu poderia falar horas sobre o silêncio. Poderia ficar em silêncio agora. Né? Eu moro no meio do mato porque eu amo o silêncio. Né? Me fala, o que você está pensando do silêncio? Enfim, o silêncio, na escuta há silêncio. Eu poderia dizer que é como na música, né? Nós temos que escutar o silêncio que tem entre as palavras. Nós temos que escutar. Agora, tem que ter cuidado. Tem um ditado que fala escutar aquilo que não é dito. E isto leva a comportamentos que não funcionam porque as pessoas começam a adivinhar aquilo que o outro não diz. Então, escutar aquilo que não é dito não é adivinhar o que o outro não diz. Isso se chama pensar pelo outro. Escutar aquilo que não é dito, e que talvez seja este silêncio atrás das palavras, e saber reconhecer e ter uma escuta do momento da conversa. Então, eu trabalho no curso, além de escutar as palavras, o momento da conversa. Este é o momento de eu acolher ou de eu argumentar. Este é o momento de dar uma prova de escuta ou de se posicionar. É o momento da firmeza ou do acolhimento. E nós podemos até ter uma nomenclatura dos momentos das negociações. E para cada um deles tem comportamentos que são mais produtivos que o outro. Então eu digo sim, nós temos que escutar além das palavras e escutar o momento da conversa, escutar o momento da curva da emoção. Cada um de nós temos curvas da emoção quando confrontado a um fato que vem atrapalhar a nossa visão do mundo. Então, escutar o silêncio seria escutar o momento da curva do outro e da minha curva também. Não sei se respondi a sua pergunta aqui. Uma suposição que surge aqui também, porque isto acaba por ser comunicação, e a Leini tem dado aqui uma contribuição fantástica, porque está, enfim, aqui a enriquecer imenso esta nossa conversa que está... Já nos podia aqui dizer das pausas, não é? Flow, exatamente, está no flow. Este projeto que nós estamos a desenvolver e que a Leini é mentora deste livro, que nós vamos em breve
Aliás, para quem está aqui, que entrou agora, a falar um pouquinho, estamos aqui com o Tomás. O Tomás é um especialista na escutatória e no storytelling, mas um grande expert na arte de escutatória. E nós conhecemos o Tomás através da nossa querida Leni Quirilos, que está aqui connosco, que é especializada em voz, é assim a referência no Brasil e na América Latina e pelo mundo fora, porque quando ela vem a Portugal, cada vez que ela vem a Portugal, ela marcam encontros com ela porque querem conhecê-la, porque estudam por ela. Então, ela apresentou-nos aqui o Tomás, aqui num projeto do livro que vamos lançar no Brasil, que tem a parte da linguagem não verbal, a escutatória e a área da voz. No fundo, contribui para a oratória, não é? E também contribuição do Milton Jung, que aliás esteve aqui o alfaiate. Esteve aqui connosco numa live. É brilhante ele. Portanto, nesta terça-feira, salvo erro. Não foi terça-feira? Foi. Tivemos com o Milton também e tivemos a oportunidade de falar. Com a Abigail. E que este vai ser um projeto muito rico, que vai contribuir muito para a comunicação, porque a comunicação é uma área muito ampla e muito completa, não é? Então estejam atentos ao livro que vai seguramente, esperamos nós, sair ainda este ano. Porque aqui na escutatória, não é? Nós somos convidados a expandir e a ouvir também as expressões faciais, a linguagem corporal, junto com as palavras, a voz, tudo isto é escutado. Eu há pouco tempo estava com uma pessoa que eu tenho grande apreço, ele foi meu CEO na Sonai, na altura. Foi meu, enfim, é uma pessoa que eu estimo muito, que é um engenheiro, Ângelo Palpério, e ele dizia-me a certa altura que eu cada vez mais, enquanto líder, estou rodeado de pessoas tão boas que o meu papel é escutar cada vez mais e falar cada vez menos. Quando tenho decidido. Isto faz sentido, a pessoa, à medida que vai evoluindo numa organização e começa a ter uma posição mais abrangente, que talvez dos seus principais pontos fortes seja precisamente a escutatória, porque vai sempre haver algum especialista que sabe tecnicamente mais do tema, mas, por outro lado, o grande efeito de transformação pessoal foi a sua permeabilidade e a sua habilidade para escutar cada vez mais eficazmente. Isto para mim fez muito sentido isto. Ou seja, o líder enquanto facilitador, o líder enquanto alguém que escuta ativamente e empaticamente e que depois, enfim, e que tira o melhor dos outros também, porque como é que eu vou tirar o melhor dos outros se não escuto ativamente? O que é que isto ecoa em ti? Faz sentido? Faz total sentido. E quando eu penso à minha volta, exemplos de pessoas que me inspiraram em termos de qualidade de escuta, e não me considero um bom ouvinte. Claro que estou melhorando cada dia, ainda mais que faço o curso cada vez que eu dou ele. Agora, as pessoas que me inspiraram mais, por acaso, em geral, eram pessoas CEOs de pessoas que eram muito bem sucedidos na vida. Então, acho que não é só uma coisa que desenvolve quando chega no topo, senão uma das competências necessárias para chegar lá. E óbvio que quanto mais estamos chegando lá, quanto mais precisamos escutar, sem necessariamente concordar, para depois fazermos a nossa síntese e tomar posições. Nos Estados Unidos, eles têm uma expressão que se chama extreme listening. Ou seja, a liderança tem que ser uma escutatória radical. Um bom líder é aquele que faz que o outro se sinta escutado. Porque a escuta é a primeira ferramenta de engajamento e colaboração. Quando trabalhamos o ano passado, está para do engajamento, como engajar gerações diferentes. Todo mundo está falando do propósito, porque o propósito é uma ferramenta de engajamento. Agora, mais do que tudo isso, é na conexão interpessoal, fazer com que o outro se sinta escutado é a primeira ferramenta, e foi demonstrado pelas universidades americanas, de engajamento e de trabalho colaborativo. Então, tem tudo a ver. Ninguém quer trabalhar com alguém que fala o tempo todo. Ou então, é no modelo de controle-comando, né, de comando e controle,
o modelo piramidal do século passado. As organizações modernas, onde o líder não é mais a pessoa que sabe mais do que os outros, e sim a pessoa que cria um ambiente para fazer emergir uma inteligência criativa, tem como primeira ferramenta a escuta. E como eu gosto de falar, vou adicionar mais uma coisa. Eu me encontrei com 2 CEOs de empresas de headhunters, aquelas que fazem seleção e recrutamento entre as 5 melhores empresas do mundo na seleção de executivos. Contratam pessoas com contratos milionários, tem que acertar. Eu perguntei para elas qual é o critério, qual é a qualidade que você espera para ter uma previsão do sucesso do seu recrutamento, independentemente da parte técnica. O primeiro me falou ser capaz de lidar com paradoxos. Ele não quer uma pessoa que não é ficar no equilíbrio, é circular entre opostos, entre ideias contraditórias. Lidar com paradoxos. Ser ao mesmo tempo cooperativo e competitivo, conservador e inovador, introvertido e extrovertido, corpo e mente, feminino, masculino, todas essas coisas. E a segunda pessoa me respondeu: a melhor qualidade que dá uma boa previsão do sucesso dos executivos que contratamos é a curiosidade. Pois bem, a escutatória é a ferramenta para treinar a curiosidade. A escutatória é uma ferramenta de produção de conhecimento. E ela só funciona se eu tenho uma curiosidade dentro de mim. Um interesse genuíno para o outro. E a curiosidade que faz a ponte entre os paradoxos. Então, paradoxo, curiosidade e escutatória é tudo a mesma coisa. Claro, tem tudo a ver com liderança, com trabalho coletivo. Agora, haja meditação para conseguirmos escutar neste mundo acelerado. A prova de escuta não é uma coisa que demora tempo. Por isso que eu trabalho muito. Dá para fazer isso de forma celera, rápida, com boa qualidade e ter um resultado maravilhoso. Escutar é para poupar tempo. Escutar não consome tempo. Essa visão dessa integração dos paradoxos é muito interessante. Nós já estamos muito perto do fim, porque o Instagram, não sei se sabe, mas ele corta-nos ao final de 1 hora. Então nós já estamos mesmo muito a chegar aqui ao fim, mas foi uma conversa extremamente útil, agradável. Foi mais uma vez a sensação que eu tenho, António, é que ficámos com uma semente ainda, sabes? Apesar de já termos conversado, o que me fica uma semente, porque a árvore está ainda toda para crescer. Então eu acho que esta nossa parceria aqui para o Brasil, e acho que a vontade que nós temos de explorar o campo da comunicação nas suas vertentes todas e de refletir e de conversar e de escutar, é realmente a comunicação é um mundo maravilhoso. E com a Leni, enfim, como charneira, como mentora deste projeto, com certeza que vai correr bem. Essa questão dos paradoxos é extremamente riquíssima. A questão da curiosidade. Eu até me questiono, enfim, se calhar será para uma outra live, se calhar no teu Instagram, mas que tem muito a ver com, mais uma vez, a questão do ego. Talvez também tenha a ver com a questão da confiança. O ser confiante, para mim, pode ter as 2 vertentes. Eu sou confiante, só me escuta a mim. Mas eu sou confiante, é uma outra confiança, uma confiança consciente, em que eu, por ter muita confiança no processo e não em mim, no processo, entenda-se, escutatório ou coaching, ou o que for, eu tenho uma confiança radical no processo. Então eu permito-me, de facto, a abrir ao outro. E também talvez seja preciso essa confiança consciente, ou até que ponto esse ingrediente é importante para a pessoa gerir os paradoxos, permitir com valores e com os mesmos valores e os mesmos princípios oscilar em termos comportamentais. Porque é fácil dizer, isto são os meus valores, são os meus princípios, eu sou isto, só faço isto. Mas será que isso é crescer? Isso é reinventar-se? Neste novo normal, nós não somos convidados a testar-nos a nós próprios e irmos mais longe. Isso também não implica, de facto, ancorarmos em diversos polos, experimentarmos coisas diferentes, fiéis aos nossos valores. Comunicamos uma coisa muito simples, muito básica. Comunicamos da mesma forma no Instagram do que comunicamos no LinkedIn? Se calhar não.
Então, até que ponto é que é possível nós estarmos fiéis aos nossos valores e princípios e, ao mesmo tempo, nós ajustarmos o nosso comportamento através dessa tal escuta radical ao outro, compreendendo que, de facto, há níveis de informação que são diferentes, mas toda a informação e todo o conhecimento é válido numa perspectiva de ajudar o processo de tomada de decisão. Porque agora também podemos falar da tomada de decisão, não é? Porque o escutar ativamente e empaticamente é crucial para a pessoa decidir bem. Pronto, temos uma boa pauta para a nossa próxima conversa. Temos aqui vários. Muito bem. Podíamos aqui ter vários temas. Agradecemos-te a ti, Tomás, porque és de facto sempre... Não só és um profissional extraordinário, mas um ser humano muito, muito, muito especial. A todos os nossos amigos que aqui estão. Enfim, ainda há bocado estivemos a falar com o Miguel. Está aqui o Miguel, que é da área da hipnose. A Leni, tantas pessoas que aqui estão, tantos amigos. Temos aqui o Eduardo, também da área do coaching. Temos muita gente aqui. Enfim. Então, e eu quero dizer que tu transmites-me, e eu sinto uma grande serenidade quando conversamos e dá-me a sensação de querer ficar, o desejo de querer ficar horas a falar sobre este tema. Isso é empatia ou não, Toma? Isso é empatia ou não? Eu ficava no flow. Então, eu estou doido para voltar no Portugal ter estas conversas que tivemos da última vez. Vamos embora. Quando quiseres, tens as nossas portas abertas, já sabes. Quando Tá bem? quiseres. Tu, a Leni, os nossos amigos, o Milton, nem dissemos isto. Nós era suposto estarmos aí agora na Páscoa a dar um treinamento em São José de Campos. Provavelmente passará para agosto, vamos ver, não sabemos. Mas se quiseres vir antes, está tudo certo. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer no novo normal. Mas eu quero voltar no Portugal, que eu já morei lá e é o país do meu coração. Bom, e nós sabemos e trabalhaste cá. Que bom. Olha, Thomas, muito abraços obrigado. a todos que estão aqui connosco. Posição offline para perguntas qualquer um de vocês. Muito bem. Olha, já agora, Tomás, onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Porque há aqui pessoas que não conhecem. O mais fácil é o LinkedIn, Tomás Brieux, tem um monte de artigos. Depois tem a parte do meu blog, que é doit.blog.br, onde tem muitas informações. Deixa-me ver se eu consigo escrever. E se não faz um Google do Tomás Brieux, escreva. Funciona. Mas o que mais é ativo é o LinkedIn e o curso online que vai sair mês que vem. Muito bem, então ficamos já todos atentos. Atentos ao curso online. Para quem nos está a ouvir aqui pela primeira vez, nós fazemos estas lives, estas Power Talks, à quarta, sexta e sábado, e à terça e quinta fazemos Power Couples. Então, na próxima terça-feira, vamos ter no meu Instagram às 19 Pedro Cardoso e Graziela Moreto, dois grandes atores do Brasil que vivem neste momento em Portugal, dois grandes atores muito conhecidos. Imperdível. Portanto, são os Power Couples. E fiquem atentos que em breve revelamos quem vamos ter nestas Power Talks na próxima quarta-feira. Portanto, terça, casais, quartas Power Adeus a todos. Adeus a todos, obrigada. Thomas, tudo bom? Tudo bom. Fiquem bem, fiquem seguros. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Ele agora se calhar não vai gravar. Tomás. E? Ainda estás aí? Olha, agora quando fechares, vai-te pedir para gravar. Se queres gravar nas histórias, diz por favor que sim, que é para nós conseguirmos gravar e pôr no YouTube esta nossa conversa, está bem? Claro, eu vou... Então, eu nunca fiz isso, mas vou... É simples. Quando fechares, ele agora vai-te perguntar, quer partilhar nas suas histórias? Por favor, diz que sim, está bem? Ok, perfeito. Faz lá terminar. É muito simples. Terminar e ele pergunta-te se queres partilhar nas histórias e tu fazes o favor de dizer que sim, está bem? Eu sinto muito ler Instagram. É a primeira live que eu faço como anfitrião. Está ótimo. Há sempre uma primeira vez. Está tudo bem. Fantástico. Foi ótimo. Ótimo. Tá bom. Tchau. Um abraço. Tchau. Abraço.